Olá, ouvintes! Que bom que você está aí me ouvindo. São 17 horas e 1 minuto nesta quinta-feira, dia 7 de julho. Hora perfeita para falar sobre beleza e como construir autoestima. Você ainda não sabe o nome do nosso programa? Não pode esquecer, é novo você e tem o objetivo de dar dicas para ajudar você a melhorar a sua autoestima, tanto por dentro quanto por fora. E claro, aqui na Metrópole FM, e é uma alegria imensa estar com vocês. Aliás, toda quinta-feira estarei aqui para o nosso encontro semanal. Fique aqui comigo que hoje teremos um programa incrível. Pessoal, aqui na Metrópole FM Cuiabá, com a direção-geral de Vanderlei Munhoz, a direção de programação de André Ribeiro, a operação de vídeo de Guilherme Pastoriz e a operação de áudio de Agnaldo Ramos. Esses caras são feras. A Metrópole fica aqui na Avenida Coronel Escolástico, número 157, no início do calçadão na Igreja do Rosário, região central de Cuiabá, onde opera em 105.9, mas também está na internet com o site metrópolefm.com.br, o aplicativo Metrópole FM Cuiabá e neste momento com a live no Facebook, no Instagram e no YouTube Metrópole FM Cuiabá. Por todos esses canais você pode interagir conosco, mandando mensagens no nosso Instagram e tem também o nosso WhatsApp, 65996306116. Pessoal, vocês não vão acreditar em quem está no nosso programa hoje. Nada mais, nada menos do que a doutora Fernanda Massaro. Fê, é uma honra ter você no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Fer. Quando eu coloquei lá no Instagram que nós iríamos falar sobre sexualidade, na nossa caixinha de perguntas choveu perguntas. Muita gente tem muitas dúvidas sobre o assunto que ainda é um tabu, né? Então eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou começou a trabalhar com isso, para as pessoas conhecerem mais sobre você e sobre o seu trabalho. Ok, boa tarde. É um prazer estar aqui, né? É sempre bom a gente falar desse tema, sexualidade. E sempre tem muita pergunta, viu? Quando eu palestro, né? Só que a diferença quando é ali ao vivo, ali presencial, sempre a pergunta é: minha tia quer saber, meu primo quer saber, nunca é a pessoa. E aqui as pessoas têm, né? Podem mandar na caixinha aí que tá tranquilo para perguntar. Mas ainda bem que está melhorando, né? É um assunto assim que as pessoas têm buscado mais, né? Por uma questão social, nas rodinhas dos homens é mais falado, tem essa liberdade, né? Graças a Deus as mulheres têm também buscado mais conhecimento, têm conseguido se expressar, perguntar mais e buscar mais sobre o assunto. Bom, eu trabalho, vou fazer agora 14 anos, né? Então assim, eu formei no meu último dia de aula, eu já estava tudo certinho eu queria trabalhar com neuro. E já tinha até entrado numa pós-graduação de neuropediatria. E aí a minha professora me chamou para trabalhar com ela. E era na área da uro, né? E aí eu falei, ai meu Deus, não quero trabalhar com isso, né? Fui bem resistente no começo, mas assim, era o que tinha, né, pra minha vida. E deu tudo certo. E aí eu já fui fazer cursos com ela, já voltei, já comecei a atender. Então já tem aí, vamos fazer 14 anos agora, que eu atendo homens, eu comecei atendendo homens, mulheres e crianças com disfunções miccionais, né, intestinais, e aí a sexualidade começou a crescer, né, as pessoas começaram, eu falo assim, 14 anos atrás não é muito tempo, mas eu quase não tinha pacientes de sexualidade, e hoje o maior número de pacientes atualmente é de sexualidade. E aí, por conta dessa busca, eu comecei a buscar mais sobre educação sexual. Porque eu percebia que muitas mulheres, muitos homens apresentavam disfunções sexuais e disfunções pélvicas mesmo, por conta de uma má educação, né? Ou porque receberam uma educação muito repressora, né? Ou porque ouviram coisas, né? Porque a mulher não pode nada, né? A educação que nós temos é isso, né? Não pode tocar, não pode falar o nome. A gente não fala pra menininha, né? O nome correto. É feio, não fala isso, né? E os homens já é o contrário, uma pressão sobre os homens, né? O homem ele já tem que ser pequenininho falando, né? Já é estimulado, a pegar, né? a brincar. E às vezes isso também não é tão saudável. E aí eu comecei a buscar sobre educação sexual.
E aí muitas pessoas com disfunções por conta de traumas, de abusos, né? E aí eu comecei a buscar também na psicanálise também, né? Eu vou começar agora a fazer uma pós na psicanálise porque eu achei necessário. E aí é isso, né? Já tem 14 anos que eu tenho atendido. Eu continuo atendendo, fisioterapia pélvica. Tenho muitos pacientes com disfunções pélvicas, mas atualmente bastante disfunções sexuais. E é muito legal ter uma pessoa como você falando do assunto, porque você também é cristã, né, Fê? Então, muitas vezes as pessoas acham que a mulher cristã não pode ter prazer ou não pode expressar o prazer. Como que você orienta as mulheres que são cristãs e que ainda têm esse receio em mente, que ainda se sente reprimida em ter essa expressão sexual? Sim, eu trabalho muito nas igrejas, né? Muito mesmo, assim. A gente tem um trabalho bem bacana dentro das igrejas. E na verdade é isso, levar para essas mulheres que, de uma forma geral, né? Quando a gente fala sexualidade, já tem um preconceito, né? Então, assim, as pessoas já pensam, sexualidade tem a ver com relação sexual. E sexualidade é muito mais amplo. A relação sexual, ela faz parte da sexualidade. Mas eu posso falar de sexualidade sem falar de relação sexual. Então, começa já por aí. E aí eu tento explicar para elas que quem fez o nosso corpo, quem criou, né, os nossos órgãos, né, a sexualidade foi Deus. Então está tudo certo. Deus não faz nada sujo, Deus não faz nada feio, Deus não faz nada errado, né? Então tudo que Deus faz é perfeito, é agradável e é bom. Então a gente tem que usufruir do que Deus nos deu como um presente, principalmente, né, no casamento, né? Então, assim, para essas mulheres cristãs, o sexo é para o casamento. Então, tem como a gente contribuir e muito no casamento, né? Com a relação sexual, é um presente de Deus. Então, eu procuro, assim, passar isso para as pessoas. Tá tudo certo, não tem nada errado. Muitas mulheres no consultório, às vezes, quando eu peço, é muito raro quando eu pergunto assim, você já pegou um espelho e olhou a sua região íntima? Eu não, tá louca? Como assim? Gente, é a parte do corpo. Mas o que acontece que as mulheres nunca pegaram o espelho para olhar? Então, tem mulheres que às vezes eu falo, até doutoras, né, que da área da saúde, conhecem muito bem a anatomia, a fisiologia, tudo. Mas fala, Fernanda, eu confesso que eu sei muito bem a anatomia, mas eu nunca olhei a minha, não sei como que é. Né? Então, assim, a gente não tem esse costume mesmo. Então, é muito bacana esse trabalho de passar essa imagem de que tá tudo bem, que tá tudo certo, e a gente tem que aproveitar o presente que Deus nos deu aí de uma forma bem bacana. Legal, né, ter essa visão, mudar o mindset, a mentalidade. Você falou sobre o tabu, né, das palavras que foram agressivas e que isso leva muitas vezes à inibição do orgasmo. O que mais que pode impedir tanto as mulheres quanto os homens de chegar de fato no ápice do orgasmo? O que é um orgasmo, né? Bom, na verdade, assim, há muito tempo atrás começaram a estudar sobre a relação sexual e o que era, né? O que seria uma satisfação sexual? O que seria esse orgasmo? Muitas mulheres hoje no consultório falam assim, doutora, eu sinto um negócio, mas eu não sei se é o tal do orgasmo, porque tem gente que fala, né, que tanta coisa, eu sinto assim um prazerzinho, mas não chega a ser tudo isso. E na verdade, assim, cientificamente falando, existem fases, né? Então, o nosso corpo, ele precisa ser preparado para o sexo, né? Principalmente para a penetração ou não, né? Para que se chegue ao orgasmo, mas o seu corpo, ele te prepara. Então, assim, quando a mulher é estimulada, o homem é estimulado, a mulher precisa de mais estímulo, né, que o homem. Mas, assim, a gente entra numa fase de preparação do corpo. Então, todo o nosso corpo é preparado, fica mais sensível. E aí começa, né, todos os sistemas preparando esse corpo para o ato. E aí vai acontecendo, vai ficando gostoso, porque vai ficando mais sensível, né? E quando chega no ápice do prazer, no ápice, que é aquela parte bem, nada mais é que o seu sistema neurológico, ele está te preparando para o máximo de prazer. E aí, de repente, a outra parte do sistema, ela dá um bloqueio. É tipo um choque, de tipo, corta, porque senão vai ser muito prazer. E é exatamente isso, é um choque, realmente, né? Porque ocorre uma mudança. E aí, nessa fase, é aquela coisa do ápice mesmo do prazer. Então, a mulher sente, né? O homem sente, né? Todo aquele prazer que é o clínico corporal, para quem fala
fala assim, um prazerzinho. Como que é esse prazerzinho? Como você pode descrever isso para a pessoa parar de achar, será que eu tive um orgasmo? Será que eu... É porque a pessoa geralmente sabe quando teve, né, de fato. E na verdade, o que acontece? Então, todo o seu corpo é preparado, e aí quando ocorre o orgasmo em si, realmente acontece contrações, né? O clitóris contrai, as pernas contraem, né? O coração tá super acelerado. É uma sensação maravilhosa, né? E aí depois o seu corpo entra ele vai voltar ao normal. Então você vê que depois de todo aquele ápice, ele vai começar a voltar. Agora, o que acontece é que não dá para mensurar, respondendo a sua pergunta, porque tem pessoas que têm um orgasmo mais intenso. Outras não vão ter, ela sempre vai ter aquele orgasmo, mas é aquilo ali, né? Tem como a gente tentar estimular, deixar na fisioterapia, a gente faz isso. A gente estimula para ficar quanto mais sensível, mais fácil da pessoa conseguir chegar nesse orgasmo e mais tempo ela ter do orgasmo, né? Então, a pessoa às vezes tem ali 3, 4, 5 segundos desse orgasmo. Tem como deixar um pouquinho mais? A média? É realmente 4, 5, 6 segundos. Sabe? De orgasmo mesmo, né? Sim. E aí, o que acontece? Tem como deixar 10 segundos? Tem como aumentar esses segundos, né? Tem como ter mais? Porque assim, o que acontece? Qual que é a diferença do homem? Múltiplo. Então, tem a diferença do homem para a mulher. Acontece a mesma coisa, né? Para o homem e para a mulher. Só que o homem, quando volta, o corpo começa a voltar ao normal, o homem precisa de um tempo maior, né? Que a gente conhece aí como o período refratário. Então, o homem ele vai precisar, às vezes, de algumas horas, um dia, dependendo da idade, né? Mais dias, né? E a mulher, ela não precisa desse período. Ela pode ter um orgasmo e se ela continuar sendo estimulada, ela pode ter outro orgasmo. Se ela continuar sendo estimulada, outro orgasmo, né? E ela pode ter vários orgasmos. Mas muitas vezes, Fer, a região fica tão sensível que já não consegue mais ter outros orgasmos, porque fica muito dolorido, né? Sim, porque chegou no ápice mesmo do prazer e da sensibilidade, igual você falou, né? Então, assim, geralmente a mulher, depois que tem o orgasmo, ela não quer mesmo, né? Aquela coisa de falar, não, tá me dando agonia, né? Tá dando choquinho, né? Então, assim, mas existem mulheres que conseguem ter. Mas eu sempre falo para as mulheres assim, o ideal não é, na verdade, hoje a gente preza o quê? A satisfação sexual. Então, tem mulheres que vêm no consultório, é raro, mas tem, elas falam assim, eu tenho vários orgasmos e isso me incomoda, eu não gosto, porque meu marido fica lá ralando e ele não consegue, eu sei que ele já tá chato para ele, e eu ainda quero mais. Ela fala, tem como diminuir isso? E tem? Então, acontece, né, disso. Então, a gente tem que ver o que tá acontecendo, como que vai trabalhar, o que, né, precisa fazer uma avaliação para ver o que tá acontecendo. Mas, por exemplo, para essa mulher, isso não é satisfação. Então, o que a gente preza hoje na sexualidade? A tua satisfação. Então, assim, às vezes você só tem um, mas pra você é tão maravilhoso, né? Tão gostoso que, nossa, pra mim valeu. E tem mulheres que às vezes falam, na verdade, eu nunca senti isso, mas é tão gostosinho, aquele negocinho que eu vou sentindo, assim, que pra mim tá bom, aquilo ali é satisfação, né? Então, a gente preza muito a satisfação sexual. Será que é porque ela ainda não experimentou o melhor que ela pode ter? E aí ela acha que ela se contenta com aquilo? Acontece bastante. Às vezes as mulheres me procuram, por exemplo, por incontinência urinária, né? E aí a gente faz o trabalho de incontinência urinária e hoje eu não consigo, sabe? Trabalhar assim, chega paciente com incontinência, vamos trabalhar só incontinência. Eu acabo, né? Vai de brinde, né? A gente, na verdade, quando a gente começa a trabalhar a região íntima, ocorre um despertamento, na verdade, né? A sensibilidade, ela melhora. A mulher tem mais conhecimento. E aí ela começa a ter melhor o autocuidado, a higiene, ela melhora tudo. E aí ela fala, Fernanda, eu pensava que era o negócio, mas não era, sabe? Agora eu sinto. É com aquele aparelhinho que coloca dentro e ele vai estimulando a frequência? É dessa maneira ainda que estimula? Isso. A gente tem a neuromodulação, a eletroestimulação, a gente tem o biofeedback, a gente tem outros aparelhos, né? Que a gente coloca para estimular, né? E os aparelhos que os pacientes acabam levando para casa também, para eles darem continuidade ao tratamento. Vibrador? São vários. Hoje em dia tá do teu tempo para cá, o negócio já... Não que eu tenha feito, pessoal. Meu trabalho foi outro. Ela fez né, logo depois da gestação. Depois do parto, normal. Mas assim, lembra, eu compartilhava algumas coisas e hoje em dia já tem muito mais, sabe? Eu preciso ir lá, então, conhecer, agora tem né? que ir pra essa área pra gente trabalhar. Mas eu falo sempre assim, toda mulher tem que fazer. Sabe? Porque é assim, toda mulher que chega, eu falo assim, homens também, né? Eu falo, eu quero que você chegue aqui, né? Fala de autoestima, né? Eu falo, olha, eu quero que você entre aqui, uma pessoa, e saia aqui outra pessoa, sabe? Com uma nova forma de ver as coisas, de se enxergar, de se entender, de aproveitar a sua vida, né? Porque, de certa forma, Fernanda, quando a mulher ela não consegue chegar no orgasmo, ela se sente muito inibida.
Isso afeta diretamente a autoestima da mulher, Sim. né? Porque ela fica com aquela sensação, por que que eu não tenho orgasmo, né? Ela vê as amigas comentando e ela fica com aquela sensação, poxa, por que que eu não consigo, por que que eu não tenho? E isso afeta a autoestima, não tem como, ela não se sente completa de fato. E fazendo um tratamento, né, com você, é garantido que ela consegue um orgasmo? Como que é, Fê? Tudo precisamos avaliar, né? Existem questões psicológicas e O eu que sempre falo impede, assim, né? esse O relacionamento que como está, impede? né? Então a gente precisa identificar realmente, A né? causa. Eu, O que que impede, de fato, a questão, o psicológico, a relação? quando a paciente nos procura, a gente primeiro vê assim, foi na ginecologista, tá tudo ok, todos os sistemas eles estão certinho, o físico está ok, né? E aí o que ela apresentar de disfunção, que ali da área pélvica, muscular, nós vamos reabilitar, né? Mas às vezes a mulher chega, ela não tem nada, o músculo tá ok, sabe? Ela tem um diamante, só precisa ser lapidado. Ela tem ali, ela só não sabe usar. Ela não tem um autoconhecimento, né? E às vezes tem essas questões de insegurança, né? De timidez, de traumas. Às vezes, a minha tese assim, de mestrado é pesquisar sobre homens e mulheres que sofreram abusos na infância e que têm hoje disfunções pélvicas, disfunções sexuais, né? Essa é a minha pesquisa. Porque quando eu trabalhava no hospital, eu percebia que muitas crianças que chegavam com disfunções pélvicas, elas estavam sofrendo abusos. E aí isso me chamou a atenção. E aí eu percebi na prática clínica que homens e mulheres também acabavam relatando que tinham sofrido abusos na infância. Então, por exemplo, nesses casos, aí a gente precisa também de fazer um tratamento legal com psicólogo, né? Para ver, para trabalhar, né? Então, assim, tem muitas mulheres que... É mais psicológico, né? Tem muita questão psicológica ou física, ou às vezes a pessoa está com algum problema por exemplo, diminuição hormonal, diminuição da libido, e às vezes ela precisa tomar uma medicação, entendeu? Ou sentir dor no ato. Sentir dor, qualquer patologia, né, que a paciente apresenta, incontinência urinária, você perde urina quando você faz algum movimento, alguma coisa. Então, na relação sexual, você fica perdendo urina. Pensa que desconfortável. Às vezes você perde fezes, às vezes você não tem controle de gases. Então fica aquele barulho que te incomoda, né? Então, assim, não tem como a mulher vai sentir desejo? Como que ela vai ter um orgasmo se ela tá tão preocupada, né? Se ela vai... E nós sabemos, né, mulheres? Se a gente tá ali preocupada com alguma coisa, né? A mente A não mulher flui. vai ali, ela entra, ela fala, poxa, aquele dia você falou aquela coisa pra mim, eu lembrei agora, né? E aí já não entra no clima. Ai, a criança tá ali. Ai, não sei o quê. Qualquer problema que a gente tem. Então, a gente tem essa dificuldade. A mulher, ela se doa muito, né? A gente se preocupa com a casa, com os filhos, com o trabalho, se a casa tá tudo ok e tal, não é? E daí a gente fala assim, ai, agora eu relaxei, meu bem, agora a gente pode, né? O homem já não tem isso. Ai, eu tô tão cansado e tal, vamos desestressar, né? É o contrário. É verdade. Né? Então, tem muitas questões envolvidas. E é por isso que eu te falei que eu quero estudar psicanálise, tenho buscado a educação sexual, porque daí a gente consegue englobar melhor e dar um atendimento mais completo para esse paciente e identificar aquilo que não é da minha área, mas eu consigo identificar para poder encaminhar para que ela tenha um tratamento legal com outros profissionais, né? Fernanda, me tira uma dúvida. O uso do Viagra. Em que momento você acha que ele é importante, em que é válido o uso do Viagra? Então, o Viagra, quando ele foi desenvolvido, ele era para pacientes cardíacos, né? Então, na verdade, eles começaram a pesquisar se estava ok com essa medicação. E os pacientes todos voltavam, terminou a pesquisa e eles queriam continuar tomando pro coração. E aí, o que aconteceu? Ah, doutor, porque eu senti que eu tô, né, melhor, né? Tô mais potente. E aí, como assim? E eles começaram a estudar mais e assim, a história do Viagra. Mas eu penso assim, que, por exemplo, a fisioterapia pélvica para homens, ela tem um resultado incrível para ejaculação precoce, por exemplo, e para impotência sexual. Então, assim... A ejaculação precoce seria... Vamos explicar para quem tá... Ejaculação precoce é o homem que, antes de 1 minuto, ele já ejaculou. Então, assim, ele começa, ele tocou... Antes de 1 minuto. Ele começou ali, ele tocou na mulher tal, antes de 1 minuto ele já tá ejaculando, tá? Isso cientificamente falando. Mas um homem também que consegue um pouquinho mais do que isso, também se sente com ejaculação precoce, ele quer mais, né?
Mas, assim, a fisioterapia pélvica, ela apresenta, assim, resultados incríveis, né? Existem algumas raras exceções que ela não vai tratar, quando, por exemplo, é alguma questão mais, assim, vascular, alguma coisa assim, daí tem que fazer o tratamento junto com o médico também, né? Vascular, cardiologista, daí tem que ver certinho o que está acontecendo. Mas, tirando isso, a gente trabalha. E na impotência também. Por exemplo, homens, respondendo a sua pergunta, que fazem cirurgia de próstata, né? Então, é muito comum eles ficarem com incontinência urinária, ou seja, perdendo urina, depois ficam com fralda, e ficam com impotência sexual, né? Não todas as cirurgias, mas quase todas. E a fisioterapia pélvica faz um trabalho muito legal de reabilitação. E a gente trabalha tanto para que ele pare de perder a urina, né? Quanto a gente consegue melhorar muito se na cirurgia não foi lesionado muito ali, terminações nervosas, né, irreparáveis, a gente consegue reabilitar e ter um resultado incrível também. Nesses casos, os homens, geralmente, quando chegam no consultório, eles estão usando. Então, eu sempre acho assim, sabe? Cirurgia e medicação tem que ser indicado para realmente você não conseguiu de outra forma. Então, se você consegue reabilitar sem tomar uma medicação, se você consegue reabilitar sem fazer a cirurgia, é sempre melhor. Então, assim, em últimas instâncias, vamos dizer assim, se você realmente não conseguiu e se você está tendo um acompanhamento com o seu cardiologista, né, que a gente sabe que tem riscos, né? Então, assim, é legal, mas em última instância, né? Passa pela fisio primeiro. Legal. Uma coisa assim que é muito comum também, Fernanda, é a falta de libido, principalmente entre as mulheres. Os homens geralmente têm mais facilidade, né? Como você falou, para eles é um desestressar. Para nós já não é bem assim. Então, como lidar como recuperar essa libido para que isso não acabe prejudicando o relacionamento, o casamento, né? O dia a dia do casal? Então, muitas mulheres chegam e falam assim, eu não tenho vontade, um saco, por que esse homem não me deixa, né? Deixa em paz, né? Na verdade, pode ser uma questão cultural, sabe? Pode ser uma questão de mágoa, pode ser, igual eu falei, então a gente tem que ver esse contexto, sabe? Mas assim, primeiro, o paciente chegou... hormonal, isso, né? A primeira coisa que a gente faz quando o paciente chega é avaliar o físico, o hormonal. Então, é solicitado exames para ver se está tudo ok com os hormônios, né? Então, muitas mulheres, quando que isso é muito comum, a questão hormonal? As mulheres que estão entrando na menopausa, né? Então, quando a mulher vai entrar na menopausa, ela vai ter uma diminuição hormonal muito grande. E aí, automaticamente, vai diminuir a libido, né? Então, aí, às vezes, algumas mulheres precisam até ali de uma... repor, né? Tem que repor. E aí, tem que ver, né? Se dá para repor ou se não dá, né? Cada mulher é um caso. Mas se caso a mulher está tudo ok com ela, é mais uma questão mesmo de estímulo, de autoconhecimento, de informação. É incrível a informação. O paciente chega e faz a avaliação assim, aí, sabe, já sai assim, nossa, eu fui para casa, eu fiquei pensando, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Então, é uma transformação de mente, né? Sexo, você tem que pensar em sexo para poder ativar. É assim eu penso, né? Para poder ativar. Sim. E aí, você sugere visualizar... ver imagens para estimular. Eu tenho até um post. Eu tenho um post no Instagram, né? Pensa em sexo, né? Senão, você não vai pensar nele, né, no seu dia a dia, né? Com exceção dos homens, as mulheres geralmente não pensam nisso, né? No dia a dia. É tanta coisa para resolver. Como que a gente vai falar assim, agora eu vou pensar em sexo? E acaba assim, de uma forma geral, o homem, ele tem os grupos, que acaba chegando uma foto, que acaba chegando alguma coisa, né? Sim. E ele tá ali no computador, tá chegando alguma coisa, dá uma olhadinha. Sempre tem alguma coisa mais fácil pro homem. E pra mulher, a gente não tem isso. Nossa, como assim? Mandou no grupo, veio errado esse daqui, né? Falo de uma forma geral, né? E é isso mesmo, a mulher, ela se doa muito e ela não pensa. Então, a mulher, vamos pensar assim, o homem, ele pensou durante o dia, sabe? Vários momentos, de alguma forma. Foi estimulada, né? Durante o dia. E a mulher não, tá? E aí, o que acontece? O homem, ele é assim. Chegou à noite, vamos pensar naquele contexto novamente. Ele chegou, ele tá cansado e tal, ele olha, a mulher tira a roupa, ele fala, opa, linda, vem, então pronto. O homem tira a roupa e a mulher fala, tá. E aí? Vamos começar, né? E aí, então, a mulher já tem um pouquinho mais esse processo, né? De estímulo da mulher, precisa ser mais estimulada. Então, a mulher que passou o dia todo, que não pensou, ela vai precisar de um estímulo maior. Agora, a mulher que já pensa, que já troca uma mensagem com ali, né? Com parceria, ela já manda uma fotinho, ela já troca, ela já tem um contexto, ela já se arruma, ela já se prepara para aquilo ali. Isso tudo acaba alimentando a nossa libido, né? Por isso que é legal, né? Ter uma pessoa que acompanha, porque, Fer, tô sem vontade. Me ajuda aí.
Bom, pessoal, acho que a gente vai entrar agora para o nosso primeiro intervalo, né? E a gente volta em breve com mais perguntas para a doutora Fernanda Massaro. São 17 horas e 25 minutos e a nossa convidada especial do Você estará aqui esperando a gente retornar do intervalo para a gente falar mais sobre beleza e autoestima. Voltamos já! O programa Novo Você volta já. Tá baixando arquivo! Tá muito lento. Oh, vivo esperando. Essa net não me ajuda. Oi, sua internet segue lenta? Então conecte-se com internet de extrema velocidade e muita fibra. Com o Fiberfast Veluz Titânia Telecom. Assine 450 mega de internet a partir de R$ 95,99. Titânia Telecom é mais internet por menos. Pode comparar. Baixando. Uhul! Agora vai! Vem 100%! Na vida, cada segundo importa. No tratamento do infarto agudo do miocárdio também. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, criou uma série de ações para aprimorar o atendimento e tratamento da maior causa de morte no país. Atendimento pré-hospitalar e aplicação de trombolíticos ainda na ambulância. Ao sentir dor no peito, suor frio, palidez ou sensação de desmaio, ligue para o SAMU 192. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 65996306116. Este é o WhatsApp da Metrópole. 65996306116. Peça sua música, opine, participe da nossa programação. 65996306116. É o WhatsApp da Metrópole FM. Informação, música e prestação de serviço. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, eleita a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Você está ouvindo na Metrópole FM, programa Novo Você. São 17 horas e 28 minutos desta quinta-feira, dia 7 de julho. Estamos de volta com o programa Novo Você, que tem o propósito de te ajudar a chegar na sua melhor versão. Aqui, claro, pela Metrópole FM, e seguiremos com você até às 18 horas. Interaja no nosso WhatsApp 65996306116 e também nas nossas redes sociais Metrópole FM Cuiabá ou @doutora Nayara Ceruti. Hoje no Novo Você estamos recebendo a doutora Fernanda Massaro, que é fisioterapeuta pélvica e sexóloga. E nós vamos agora continuar o nosso bate-papo e eu já vou mandar uma pergunta muito legal. É verdade que o ponto G existe tanto em homens quanto em mulheres? Essa pergunta sempre tem, né? Gente, cientificamente falando, não existe o ponto G, né? Não existe, tô chocada. Não existe o ponto G. Mas assim, nós sabemos, né? Por exemplo, falando primeiramente das mulheres, né? Podia ter, né? Trazer até aqui para mostrar para vocês, mas assim, o clitóris, ele é o órgão exclusivo de prazer da mulher, né? Muitas pessoas não sabem, mas, né, até falam onde que é o clitóris, não sei, muitos homens não sabem, né, como estimular, né? Então, assim, o clitóris, ele fica um pouquinho acima ali da uretra, então é por isso a importância do autoconhecimento, para as mulheres saber que o nome não é vagina, né, que é vulva, e aí tem os pontos certinho. E o clitóris, ele tem ali a pontinha, né, que é a glande do clitóris. O clitóris, ele é como se fosse um pênis, sabia? Se você dobrar o clitóris, ele vai ficar igualzinho um pênis. Ele tem a glande, ele tem tudo certinho como se fosse do pênis. E aí, o que acontece? O clitóris, ele não é só aquela bolinha, né? Então, ele é bem maior, anatomicamente falando. Ele fica como se ele ficasse ali atrás, né? Dos grandes lábios ali. Então, toda
aquela região, ela pode ser estimulada. Então, a região próxima ao clitóris, ali por dentro a gente fala, né, o espaço U, né, que é ali onde, né, ocorrem geralmente os toques, né, mais íntimos assim, ali é considerado, né, falando ali, é por ali, né, esse ponto G. Mas na verdade não existe, cientificamente falando, ele não existe. Agora, o clitóris, ele pode ser estimulado. Não é só o clitóris, as pessoas elas pensam que é só o clitóris. E tem como a gente estimular todo ele, em todo o corpo dele. Então, a gente tem ali no canal vaginal, por dentro, como estimular. Né? Então, precisa ser explicado para a mulher como que é estimulado, para que ela possa passar essa informação, né? Mas ele realmente não existe. E o clitóris, ele tem, a gente fala, né, do homem. O homem é mais estimulado, o homem mais, né? Mas o homem, ele tem 4 mil, né, terminações ali nervosas, né, sensitivas. E no clitóris nós temos 8 mil terminações. Então, assim, o clitóris, ele não envelhece. Então, eu posso ser uma senhorinha, uma idosa, e ter o meu clitóris ali pronto para ser estimulado. Né? O Samuel Passos mandou aqui pra gente: não existe, estou enganado todo esse tempo. Não existe. Você tem que conhecer o clitóris, né? E tem que aprender a estimular o clitóris, fazer o toque certo, né? No movimento certo, de acordo com aquilo que a pessoa gosta, né? O interessante é você conhecer a pessoa e você entender o que ela gosta. Umas pessoas gostam de algo mais, né, um toque mais rápido, outras gostam de um toque mais lento. Na verdade, na sexualidade, não existe né, assim, uma receita de bolo, porque cada pessoa tem um gosto, né? Tem uma forma, tem pessoas que são mais sensíveis, outras não. Né? E o bacana de estimular não é só ali, é sair um pouco dessa zona, né? O nosso corpo todo, ele pode ser estimulado. E não precisa ficar as pessoas pensando só no clitóris. É o órgão exclusivo de prazer? Dá para estimular, mas assim, existem outras partes que devem ser estimuladas também. E por que muita gente gosta de ouvir, né? Porque a audição é muito importante no ato sexual. Bom, todos os sentidos são, né? Então, assim, tem pessoas que sente o cheiro, nossa, eu fico louca quando eu sinto tal cheiro, né? Entendeu? Tem pessoas que falam, gente, eu gosto de tal coisa, assim, né? Então, assim, todos os sentidos, né? Tato, olfato, e aí cada pessoa vai gostar mais de alguma coisa, né? Então, assim, agora existem pessoas e é uma área muito, assim, né, sensível, essa região do pescoço, a própria orelha, ela é muito sensível, né? É um microsistema a orelha. Você vê que você pode, por exemplo, fazer uma acupuntura, né? E você pode fazer ela no corpo todo, como você pode fazer no microsistema que é o pé, como você pode fazer no microsistema que é a orelha. Né? Então, a gente consegue estimular a orelha em toda parte do nosso corpo. Então, só o fato de você realmente estimular, de fazer um toque mesmo na orelha, ou uma voz mesmo ali, né, no auditivo em si, pode ser muito estimulante. Fernanda, a gente conversando, eu lembrei de uma fala, né, muito comum. A mulher que não está tendo relação sexual, ela fica muito mal-humorada, né? Da onde vem isso? Qual o benefício de fato de ter relação sexual? É verdade que a mulher que não tem relação, ela fica mal-humorada? Na verdade, assim, lembra que eu falei que existem as fases de preparação do corpo? Quando ocorre o orgasmo, é liberada muitas substâncias no nosso corpo benéficas para a nossa saúde. Se a gente soubesse o quão é saudável a gente ter uma relação sexual saudável, quanto que é benéfico para o nosso corpo, igual você, né, trabalha com pele, né, é super, então é liberado várias substâncias no nosso corpo que é bom para o cabelo, para a pele, para as unhas, né, e principalmente as substâncias que a gente fala que é substâncias do amor, né? Então, assim, na verdade, aquela desculpinha de que, eu tô com dor de cabeça e eu não quero ter relação. Na verdade, se você tiver com dor de cabeça e você conseguir chegar no orgasmo, pode ser que talvez você termine a relação sem a dor de cabeça, porque foi liberada substâncias, né? Que são até analgésicas, endorfinas, dopaminas, e aí vem, né? Todas as... Então, assim, é muito saudável. É bem bacana passar essa informação para as pessoas. Uma vez eu fiz uma pesquisa. Eu fui no shopping, eu perguntava, posso fazer uma pesquisa? Eu falava, como que tá a tua saúde? Tá tudo bem. Como que tá? O que você tem feito? Tenho feito caminhada, eu vou no pneumologista, no cardiologista, tal. E falo, e pra sexualidade, o que você tem feito? A pessoa
chocava, assim, tipo, como assim que você tá falando, né? Porque as pessoas, elas não conseguem enxergar, né, a sexualidade como uma das áreas de saúde, né? E pela Organização Mundial de Saúde, a sexualidade, ela é uma das áreas de saúde, né? Vitais até, né? Então, a gente vai muito além da reprodução humana. Né? Então, assim, a gente tem vários. E aí, o que acontece? Quando, na verdade, você tem a relação sexual, por conta dessas substâncias que são liberadas, elas acabam trazendo benefícios, Sensação né? de bem-estar. De bem-estar. Então, assim, para as pessoas que estão ansiosas, que estão com depressão, a gente sabe que muitas pessoas com depressão que acabam usando, né, às vezes o antidepressivo, acabam ficando um pouquinho sem a libido, né? Mas aí eu sempre falo, investe na relação. E aí, porque vale a pena, né? Então, a gente consegue, assim, resgatar muitas coisas, né? E fica assim. Agora, o homem, eu sempre brinco, quando chego numa casa, eu falo, no café da manhã você já vê, você fala, esse homem hoje tá muito estressado, não sei não, né? Mas é isso mesmo, as pessoas ficam mal-humoradas. Olha só. Outra coisa muito interessante, né? Você falou que Deus criou a relação sexual para desfrutar dentro do casamento. Para as pessoas que não são casadas, e como que ela pode ter esse benefício, né? Seja por meio da masturbação. A masturbação, ela é aceitável, né? É pecado se masturbar? Como que é isso? Qual que é a média que uma pessoa pode se masturbar na semana para ser considerado normal, dentro da normalidade? Sim. Quando passa a se tornar vício, exageros? Bom, quando eu palestro em igrejas, e aí sempre me perguntam, masturbação é pecado? Aí eu falo, pergunta pro seu pastor, né? Porque, assim, cada igreja vai ter ali, né, o seu costume, e aí eu falo, tem que ver com o teu pastor se é ou se não é. Muito tempo, as pessoas, elas não... A gente sabe que o autoconhecimento, ele é muito importante, né? Então, a mulher, o homem que tem o autoconhecimento é saudável. Mas eu sempre falo assim que autoconhecimento, hoje se você falar em autoconhecimento, as pessoas já resumem em masturbação. Mas autoconhecimento, ele vai muito além da masturbação. E as pessoas falam, mas como ajudar? Então, por exemplo, as mulheres são da igreja, que para elas é pecado, e aí no casamento, e como que faz? A gente tem como se conhecer, a gente tem como direcionar o nosso parceiro para que ele nos toque e a gente vai descobrindo junto como que é. Então, porque eu acredito que se eu colocar nessa mulher que ela precisa dessa masturbação para que ela se conheça, talvez eu vou criar um outro problema para ela, porque ela vai se sentir em pecado e aí o emocional vai vir o psicológico e talvez ela não tinha ali, por exemplo, uma dor na relação, talvez ela comece a ter a dor na relação. E eu não quero criar um problema para essa mulher. Então, eu respeito cada um, né? E aí a gente tenta achar outras estratégias, né, para essas mulheres. Então, vai muito além disso. E a uma outra coisa pergunta muito comum, é muito comum, né, na roda de amigas, a gente falar assim, eu tenho mais prazer com o uso do vibrador do que com a penetração. Eu tenho um orgasmo mais intenso, eu chego no orgasmo mais rápido. Qual é o problema disso, né? Como lidar com isso na relação? Então, você tinha falado também o que é normal da masturbação na anterior? Isso. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, tudo que nos traz prazer, ele pode se tornar um certo vício, né? Então, assim, tem muitas pessoas que chegam e falam assim, eu sou muito viciada em masturbação. Então, eu chego, eu quero me masturbar o tempo todo, você tá me atrapalhando, porque eu não consigo estudar, toda hora eu quero ficar, né? Aquela coisa ali. Então, eu penso sempre assim, que tudo precisa de um equilíbrio, tem né? limites, e se né? aquilo está prejudicando a pessoa, e ela não está gostando, e ela está ficando insatisfeita, e aí precisa procurar, né? Existem pessoas que precisam de uma ajuda até com um psiquiatra, porque são pessoas que realmente querem muito e acabam se machucando. Então, assim, eu já atendi mulheres no consultório que chegam, por exemplo, com a região íntima machucada, porque elas não conseguem parar de se masturbar. E elas não conseguem entender que elas precisam de ajuda, porque é uma disfunção, né, psicológica. E aí precisa de um psicólogo, um psiquiatra para trabalhar isso, tá? Em relação ao vibrador. O vibrador, ele foi, na verdade, a história do vibrador é o seguinte, ele foi desenvolvido para ajudar as mulheres, né, nessa questão do autoconhecimento e tal, isso foi trabalhado. Então, na verdade, quando ele foi desenvolvido, não era com o objetivo disso, não, ele era algo terapêutico mesmo, né, e aí a indústria pegou e hoje, né, nós temos assim. O vibrador, ele é interessante para o autoconhecimento, para você, principalmente para as mulheres que acabam não sentindo, então, realmente para usar. Agora, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque é uma propaganda muito grande em cima do vibrador para você usar muito o vibrador. E a gente tem que tomar cuidado, cientificamente falando, tudo que estimula demais
acaba deixando, com o passar do tempo, mais insensível. Então, às vezes, se você usar exageradamente esse vibrador, você pode, com o passar do tempo, não sentir tanto. E aí você vai querer mais, porque você quer sentir de novo aquela sensação, mas você não consegue. E aí você quer sentir, e cada vez você quer um vibrador mais potente. Hoje nós temos vibrador aí, né, de sei quantos mil, né, tudo muito. Mas assim, e acaba principalmente os que sugam, né, os de sucção do clitóris, eles são super intensos. Como existem mulheres que não esse não é gostam. recomendado, né? Tudo que é demais não é recomendado. Então, você usar ali de vez em quando, você sentir, você se conhecer, nossa, foi legal. Se você usar demais, você pode deixar mais insensível essa região. Em relação aos relacionamentos, os homens, de uma forma geral, quando no caso essa mulher, ela tem, né, um parceiro de uma forma geral, isso acaba gerando um pouco de ciúmes, né? O homem fala, já arrumou um namoradinho? Eu escuto muito isso no consultório. Ai, doutora, eu quero, né, levar. E aí ela fala, ai, meu marido perguntou se eu arrumei um namoradinho. Então, às vezes, a mulher leva para usar junto com o marido, ela quer fazer algo diferente, mas isso gera um certo ciúmes, porque o homem fica com medo de não vou conseguir não dá chegar. Conta. Mas, na verdade, eu penso que tudo é tabu. Eu acho que um homem bem informado, bem direcionado, ele consegue fazer muita coisa, né? E o vibrador, ele é algo meio, né, um aparelho, né? Não tem toda aquela coisa da pessoa, do ser humano, da pele, do toque, né? Mas, realmente, ele é muito estimulante. E é porque o clitóris, como eu falei, ele é bem sensível. Então, se colocar algo ali bem, né, intenso pra estimular. Como tem mulheres que não gostam do vibrador. Porque elas falam, nossa, é muito demais, eu não gosto daquele negócio. Principalmente esses de clitóris, que sucam, né, de sucção. Sim. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui também sobre sexo para gestante. Como é o jeito certo de realizar, né? Tem alguma posição? Como ajudar a gestante que nessa fase fica com os hormônios alterados e não quer pensar nisso, né? Ajuda aí as gravidinhas. Gente, a gestação, a maioria das mulheres tem muita dificuldade, né? Tem dificuldade porque o corpo da mulher está se transformando. Há uma questão hormonal muito grande, né? Então, a mulher, ela sente dores, ela não se ajeita, ela não dorme mais direito, principalmente no final da gestação. No começo é muito tranquilo, né? Sempre as pessoas têm muito medo, né? Vou machucar o bebê? Né? Isso é super comum quando a pessoa tá gestante, né? São coisinhas que essa posição vai machucar o bebê. Eles têm essa dúvida, não machuca o bebê, gente, vocês podem ficar tranquila, tá? Mas no final da gestação, que é onde a mulher ela tem uma questão hormonal mais forte, né? Principalmente porque ela vai amamentar, então toda essa mama tá sendo preparada também para amamentação, né? E ela também já não tá dormindo direito, ela já não acha a posição. Aí tem aquela questão do sono, que a mulher fica mais irritada, ela tá ansiosa, vai chegar o bebê, como que vai ser? E todas essas questões que a gente comentou aqui no começo, né, que deixa a mulher ali meio, né, antenada, dificultam para que ela tenha libido, dificultam para que ela consiga chegar no orgasmo e às vezes fica desconfortável a própria posição. Não, e ela fica desconfortável com a mudança do corpo, né, ela não se sente mais tão bonita, tão atraente. Sim, né, a mulher olha e fala, poxa, né, não. Mas então tudo isso, né, está ali presente, mas assim, em relação à posição, a posição que mais favorece a gestante é a de ladinho, né? Que aí ela pode apoiar ali a barriguinha, eu falo já bem no final, né? Que ela consegue mais, né? E aí o homem fica livre para ter todo o movimento, ela fica, na verdade, mais ali numa situação mais passiva, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a barriga não dá, né, gente? A gente não consegue dirigir no final da gestação, imagina em outras, né, posições, às vezes não dá. Mas geralmente essa é a posição que as gestantes conseguem mais e gostam mais, né? Viu, gravidinhas de ladinho. Fernanda, você tem um filho, né? Você aborda esse assunto da sexualidade com ele, como falar desse tema com as meninas e os meninos, qual a idade certa e o que deve ser falado? Super legal essa pergunta. Na verdade, eu estou terminando de montar um curso agora para pais e cuidadores, né, de crianças. O objetivo maior do curso é exatamente isso. O que eu falo para o meu filho? Qual que é a idade? Nós temos algo muito equivocado. A gente acha que falar de sexo é na fase da adolescência, né? Falar, ai menino, meu filho tá ficando já com 12 anos, 13 anos, eu vou ter que parar para ter a famosa conversa, né? Mas na verdade não é legal, porque com 12, 13 anos essa criança, hoje em dia as crianças de 6, 7 anos, elas já sabem muita coisa, né? Às vezes até menos, né? Então assim, quando a criança traz uma pergunta, a gente fala que a criança é cientista, né? Quando a criança traz uma pergunta, não é legal você podar ela e falar, não pode falar isso não, fica quieto que de falar isso, nunca mais fala isso. Pronto, você fechou todo o vínculo que você tinha com seu filho. Se ela
passar por alguma situação de abuso, de alguma coisa, você vai ser a última pessoa que ela vai falar. Atendendo uma criança e que sofria abuso, e aí a mãe tava tão desesperada, mas eu sou a melhor amiga dela, eu não acredito como que ela não falou tal. E aí, conversando com ela, ela falou assim, tia, a minha mãe me bate por tudo, eu não posso falar nem nada, nem um nome, nem nada. Se eu falasse que o tio tava pegando, ela ia me matar. Então, a criança, ela já imagina isso. E o objetivo maior da educação sexual infantil é a prevenção ao abuso sexual infantil, né? Eu sempre compartilho, assim, que eu sofri vários tipos de abusos, né, na minha infância. E, então, assim, a minha causa de vida é ajudar as crianças para que elas não passem por isso. Eu sei as dificuldades que eu tive no meu casamento, no meu relacionamento, né? Tantas fobias e tantas coisas assim. E hoje eu reabilito muitos homens, muitas mulheres. E isso foi bom. Eu entendo que Deus me permitiu isso para que hoje eu tenha essa empatia, né? De realmente entender e para poder ajudar. Mas, assim, o ideal, na verdade, é você, desde o ventre, você já trazer, já trabalhar a sexualidade ali. Você já tá conversando com o teu filho, já tá criando vínculo com ele, sabe? Aquele contato, bem, né? E aí, conforme a criança vai crescendo, na hora que você vai dar banho, vamos lavar, olha sua mãozinha é tão importante, olha o seu pezinho, olha o seu pênis, tem que lavar o seu pênis. A gente fala pipi, a gente fala não sei o que, passarinho, né? Tanto nome, né? As meninas, Pepe, aqui em Cuiabá eles falam, quando eu cheguei aqui achei engraçado, cheiro, né? Fala tanta coisa, né? Então, assim, e às vezes a gente não fala o nome. E é por isso que as mulheres, a maioria chega no consultório e não sabe o nome, fala vagina, não é vagina, né? Porque a gente não sabe dar o nome certo. Então, assim, resumindo a história, a gente precisa trabalhar, a criança traz dúvidas, você já tem que responder as dúvidas dela. Se você não conseguir falar na hora, você fala assim, ai, que bom essa pergunta, eu já te respondo, né? E aí você vai elaborar essa resposta. No curso são as perguntas mais comuns para as crianças a gente trabalha de 2 em 2 anos, de 2 a 3, 4, 5, 6, 7. Então tem as fases. Entendi. Existe todo o material lúdico, né? Eu estou desenvolvendo os livros para contar a história, para ela conhecer o corpinho dela, para saber os nomes, o toque do sim, o toque do não, entendeu? Sim. Então é muito bacana. Que tem a masturbação precoce, né? Eu já vi relatos de criança de 2 anos que já se masturbava, Fernanda. Isso é um distúrbio? Como que é? Ou ela foi estimulada por um adulto? É normal uma criança de 2 anos querer se descobrir, sentir prazer? É assim, a criança ela não tem hormônios sexuais, né? Então é um toque diferente. Não é igual a essa masturbação que, né, o pré-adolescente e adolescente começa a ter. Mas o que acontece? Precisa ser investigado, porque a probabilidade de uma criança que está se tocando muito, alguém está tocando nela. Né? Então precisa ser, não em todos os casos. Tem criança que só realmente ela pega, não é um estímulo sexual, né? Um orgasmo que a criança vai sentir, mas ela sente um certo prazer, porque tem as terminações nervosas. Então às vezes ela só tá realmente tocando ali, nossa, isso aqui é legalzinho, olha que gostosinho. Da mesma forma que tem criança que coloca o dedinho no umbigo, né? E se a mãe vê a criança se tocando, qual é a conduta? Não pega, não pode? Não é você reprimir a criança. É você realmente conversar com essa criança. O que você tá fazendo? O meu filho mesmo. Eu lendo com ele pra ele dormir. E ele pegando. E ele dava aquelas risadinhas, né? Ele tá com 9 anos. E aí eu deixei ele fazer. Eu falei, filho, o que foi que você tá rindo? Né? E aí ele, mãe, quando eu faço assim, olha como que fica o meu pipi. Não sei o que, papai. E aí eu fui conversando com ele. Falei, tal. Eu falei, filho, mas assim, não pode fazer, né? Só a parte íntima. Não pode fazer isso na frente das pessoas, tal. Por quê? Tão inocente, né? Por que não? Eu falei, porque não pode, lembra? Daí você trabalha muito na educação sexual infantil, o que é parte íntima, o que é parte privada, entende? Porque é uma diferença, né? Então, assim, você precisa ir trabalhando com ela. E aí, ela tem que ser... parte íntima e aí você vai... parte privada. Existem, por exemplo, as partes que é íntimo, que é aquilo que você não... O que é íntimo você não compartilha, né? Por exemplo, a sua casa é privada. Mas você pode receber uma visita, se convidou e tá tudo bem ali e tal. Mas, por exemplo, você não leva lá dentro, a visita dentro do seu quarto, deitar na sua cama, ali já é íntimo. Aquele assunto que você tem em casa com seu filho, isso a gente não fala não. Por quê? Porque é um assunto íntimo nosso. E é legal não trabalhar o segredo, né? Que às vezes tem pedófilo que, é segredinho da gente, né? Então você não trabalha segredo com criança. É segredo, isso é uma coisa que não é legal. Você tem que falar segredo não é legal, né? Vamos conversar assim e tal. E aí você vai trabalhar isso com a
criança. Então, por exemplo, a parte íntima dela são os órgãos realmente, né? Olha, tem a cuequinha fica ali tampando, porque é íntimo, é seu. Quem que pode pegar? E aí você vai direcionar quem são as pessoas. Então, o médico, de vez em quando a mamãe leva você, a mamãe pode. E é só para lavar, não é para ficar. E aí, né, e você vai instruindo a criança. Ela consegue entender quando é e quando não é. Eu ensino, né? A minha filha tem 6 anos e desde os 5 anos eu ensino ela a higienizar e ela mesma aprender a se higienizar, não deixar outras pessoas ficarem pegando. Né? Isso é certo? É certo, né? E aí você vai trabalhando com ela, né? Tipo assim, olha, é assim que faz. E é legal que isso aí também é autoconhecimento. E aí você já pode colocar os nomes para ela. E tá tudo bem a criança falar o nome. Porque hoje em dia, se uma criança falar, a minha vulva, menino, né? Não fala isso. Tá tudo bem, é o nome mesmo. Por que que a gente não pode falar? Então a gente tem que trazer isso, tá tudo bem. Né? Educação sexual infantil não é de falar de sexo para criança, que as pessoas ficam com medo. Aí você vai falar, é bem o contrário. Porque da mesma forma que tem essa repreensão de não fala, já tem as famílias que querem ser tão modernas, né? Que querem já, a criança Falar pequena já tudo. querem falar tudo, já querem, né? Não é assim, existe um tempo, etapa, né? existe isso, as etapas, né? E tudo é de uma forma lúdica para cada faixa etária, entendeu? Fernanda, você falou sobre a percepção do abuso. Quais são os sinais, as evidências que a gente consegue perceber de uma criança que está sendo abusada sexualmente? Então, no curso a gente coloca todo assim o perfil do pedófilo, né? Então existem vários tipos de perfis. E aí ali a gente tem, por exemplo, como reconhecer se um bebê sofre abuso. Porque é difícil você ter um bebê. A gente tem uma visão de que só a menina sofre abuso. Mas os meninos são muito abusados. E por uma questão social de que ele é macho, você caiu, levanta, macho não chora, né? Essa questão acaba dificultando ainda muito mais. No consultório eu tenho homens, às vezes, que têm idades, assim, já são avô, né? E aí ele fala, quando eu era criança acontecia assim, assim, assim. Nunca contei isso pra ninguém. Né? É muito forte isso, né? E a pessoa conseguir se libertar de contar pra alguém aquilo. Mas por que não contou? Porque eu não podia falar, porque isso era coisa, né? Não posso, tipo, sou homem, né? Então, assim, mas voltando à sua pergunta, existem os sinais, né, que a criança apresenta. Então, assim, disfunções, por exemplo, de uma criança que sofre abuso de disfunções miccionais, por exemplo. Então, a criança do nada começa a urinar na cama, pesadelos, intestino preso, a criança não quer, principalmente se ela sofreu um toque, então a gente fala do anismo, né? A criança, ela contrai, ela não quer evacuar. Então, por isso que eu te falei, quando eu trabalhava no hospital, tinha muitas crianças que vinham, que estavam em tratamento porque eram crianças constipadas, que não evacuavam, ficavam 20 dias sem evacuar, tinham que fazer procedimentos mais invasivos para poder evacuar. E aí, com o passar do tempo, eu não sei se pelos os meus traumas e daquilo que eu passei, eu tenho assim, sabe? Uma percepção, né? E a gente acabava descobrindo, né? E às vezes o próprio abusador trazia a criança ali, porque é muito comum em casa, né? É aquela pessoa bem ali da casa, o mais próximo possível, né? Então, assim, mas existem a criança está indo tudo bem na escola, de repente ela começa a ir mal, ela não consegue prestar atenção, aquela criança que começa a derrubar tudo, ela tá ali com a cabeça, ela tá com um problema para resolver, ela não sabe como resolver. Então, são vários sinais e sintomas, né? E aí tem as fases também, né? Provavelmente de tal a tal idade ela vai apresentar tal coisa, né? São assim os prováveis, né? Lógico, para cada regra a sua exceção, mas assim, você sabendo isso é bem bacana. Acontece às vezes das palestras, quando eu falo, eu recebo ligações. Ai, Fernanda, eu vi aquele mini curso que você deu, aquela coisa assim, aí você não sabe, eu coloquei, eu descobri, meu pai fazia isso com minha nenezinha. Eu tava vendo, é comum, é muito comum eu ouvir isso. Então, é legal o curso porque ele traz esse despertamento de cuidado. Que às vezes a gente tem esse cuidado geral, né, que toda mãe tem. Não deixa ninguém tocar, não pode não sei o que. Mas e a percepção realmente de ter esse conhecimento, de saber realmente o que está acontecendo. Porque né? é muito comum a gente olhar a parte íntima, né? Para ver se ela tá alterada, né? Mas não, geralmente, pelo que eu entendi, é a parte que a gente consegue menos identificar, né? Se está sendo utilizada de forma inadequada, né? Na criança. E a criança, ela reproduz muito, né? Então, aquela criança que você tá deitada lá do nada e ela chega e começa a vir querer, assim, te beijar o tempo todo e tipo, colocar a linguinha dela na sua boca, aquela coisa. Você vê assim, mas tá vendo aonde? Como que a criança sabe isso, né? Você vê que a criança fala coisas, que ela... e aí você fala, poxa, aonde que ela viu? Porque às vezes, às vezes tem pessoas que só colocam coisas pra criança ver, assistir, aquilo ali já dá um certo prazer na pessoa, mas também é um material que não é legal. Então tem vários tipos de abusos, de moléstias, né?
Então, assim, é uma área incrível, assim, de estudar. Eu acho que todo pai cuidador tem que fazer. Quanto mais eu faço, quanto mais eu dou, assim, mais incrível é, sabe? Eu acho, assim, maravilhoso. E tá cada vez mais comum, né, Fê? Tanto a puberdade precoce, quanto aos casos de abuso dentro das famílias. E, assim, o que a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje existe uma máfia muito grande online, né, de pedofilia. Algo, assim, extraordinário, assim, coisas que você nem imagina. Então, as pessoas investem pesado nisso. E, às vezes, às vezes é o inimigo. Porque você fala pra tua filha, não pode ser com estranho, não vai ficar na rua brincando ali, porque pode passar alguém. Hoje as crianças não ficam mais assim como na nossa época. Mas, às vezes, a criança fica com um estranho dentro de casa, no quarto dela, na internet. E a gente não sabe. Então, existem vários aplicativos. E aí, tem os aplicativos que a gente disponibiliza, né? Tem lá uma relação lá que você pode colocar no seu celular, porque às vezes a sua filha pega o seu celular, que aí acaba impedindo ela, né? Nos aplicativos dela mesmo, no celularzinho dela, porque as crianças cada vez mais têm o seu próprio celular, para não correr o risco de realmente não ter. O meu filho mesmo, outro dia ele tava, aí ele falou, mãe, olha aqui, o cara ligou a câmera, e aí eu olhei, realmente tava, mas era um aplicativo de um joguinho que ele tava, de repente eu já vi essa pessoa. Então a gente tem que ficar realmente muito atento, né? Eu quero dica desse aplicativo. Sim, depois eu te passo. Tá bom. Acho que vamos fazer o nosso bate-bola, Fê? O bate-bola é um momento muito esperado aqui no programa. Eu solto uma palavra e você me fala a primeira coisa que vem na sua mente. Combinado? Ai, meu Deus. Vamos lá. Amor. O Elton. Ai, que linda, gente. Amizade. Fundamental. Sonho. Crianças saudáveis. Sucesso. Com Deus. Fracasso. Medo. Medo. Superação. Saudade. Minha avó. Fé. Tudo. Dinheiro. Necessário. Ousadia é. Fernanda, meu nome. Fernanda significa ousada. Olha só que legal. Defeito. Crescimento. Qualidade. Qualidade. Acho que necessário também, né? Ninguém me faz parar de fazer o quê? Os meus sonhos. Legal. Ainda tem esperança de quê? De fazer meu instituto para ajudar as crianças. Sua maior causa? É contra o abuso sexual infantil. Lindo, né, pessoal? Eu gostaria de pedir para você deixar uma reflexão para os nossos ouvintes. Bom, ser feliz, né? E pra gente ser feliz a gente precisa de saúde, né? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter tudo, mas se você não tem saúde, fica complicado, né? E para que a gente não consiga... para que todos enxerguem a sexualidade como uma das áreas de saúde, né? E buscar conhecimento, buscar informação e buscar um autocuidado em relação a isso, né? E prevenção, né? Prevenção do abuso sexual infantil, né? Cuidar das crianças para que elas não venham a desenvolver disfunções e não ter saúde futuramente. Né? A gente sabe que um abuso ele é eterno. A pessoa pode fazer tratamento tudo, mas fica aquilo ali. Ela tem que constantemente lutar contra aquilo ali. Né? Impede um relacionamento, a formação de uma família. É tantas coisas envolvidas, né? Então, assim, acho que é buscar realmente saúde, né, em relação à sexualidade e cuidado à prevenção, né? Aí ao abuso sexual infantil. Uma causa e tanto, hein, Fê? Pode contar comigo nesse projeto. Pessoal, nosso papo de hoje foi com a doutora Fernanda Massaro. Eu quero agradecer muito, Fê, a sua participação e quero pedir para você deixar os seus contatos, a sua rede social, para quem quiser entrar em contato. Ok. Bom, as minhas redes sociais, né, é o @doutora Fernanda Marzaro. E nós estamos ali, né, no bairro Santa Rosa, na clínica Works, sala 20. E
E é isso, estou à disposição de vocês, se vocês precisarem, né, de qualquer atendimento aí né, na minha área, será um prazer, né, atender vocês. Com certeza. Muito obrigada, Fernanda, pela participação. Foi incrível o programa de hoje. Eu estou muito feliz de ter recebido você aqui no Novo Você. Bom, o nosso programa está chegando ao final e são 18 horas em ponto. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Podem nos acompanhar também no meu Instagram, doutora Nayara Ceruti. E se vocês tiverem sugestões de entrevistado, pode mandar lá para mim também. Muito obrigada a essa equipe técnica maravilhosa. E eu quero dizer que na semana que vem estaremos juntos para mais um programa na construção do seu novo você. Um abraço. Rádio Saudade, Metrópole FM. Informação, música e prestação de serviço. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9